SC Strong. Santa Catarina ganhou posições. O setor de tecnologia desponta no cenário. Cidades do estado com maior PIB no país. Santa Catarina sob o olhar de Romualdo Silva e Fabiano Delagnolo. Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do SC Strong. SC Strong, que é o podcast que fala de empreendedorismo, inovação, com um olhar para Santa Catarina e nessa temporada mais especificamente falando de Joinville, né, os pontos relevantes aí, os cases, e hoje temos um super convidado. Aliás, hoje temos uma novidade, né, a nossa nova co-host, a Grazi. Por favor, Grazi, se apresenta aí para o pessoal. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Grazi, sou diretora executiva na Softville. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz e honrada em poder participar. Estive aqui semana passada como convidada, volto hoje como host. Fui promovida. Bruno, é o próximo. Fui bem, capricha. Uma honra estar substituindo hoje o Romualdo, né? Nosso grande amigo Romuca. E hoje temos um convidado de honra também, positivo. Ilustre, apresenta uma história super inspiradora aí, né? Antes de apresentar o nosso convidado, eu quero falar da Sonax, Sonavoip, que é nosso mantenedor, nosso patrocinador aqui desse podcast, inclusive oferecendo 30 dias gratuitos no QR Code, que você vai ver logo a seguir aí. Também a Terra Natal, né? Nosso parceiro aí com café especial, né? Não perca aí os melhores cafés da região Terra Natal. Bom, apresentar aqui o nosso convidado, Bruno Sidschlag, né? Ele é super conhecido como Bruno da Beacon, né? Já vamos entender isso já. Antes ainda, rapidinho, momento blogueiragem, curte aí, compartilha, segue nosso canal, vamos levar essa mensagem do empreendedorismo e inovação para mais pessoas, beleza? Beleza. Bruno, seja super bem-vindo. Muito obrigado, Grazi. Obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Principalmente porque a minha história é reflexo de um ecossistema que se criou aqui, né? Então, né, nada mais... É uma alegria muito grande de poder agora retribuir isso, de estar aqui inspirando outras pessoas a empreender, né? E estar conectado aí com esse ecossistema aqui de Santa Catarina, né? Então, realmente muito obrigado pelo convite. Espero que essa conversa aqui possa ajudar algumas pessoas que estão do outro lado da tela aí. Legal. Cara, tu tá super conhecido como startupeiro, né? Enfim, fez história já, né? Apesar de super jovem, né? Já tem história. Mas nem sempre foi assim, né? Então conta um pouquinho da tua história pra gente, né? Como que tu entrou nesse mundo, mas tu não era, né, originalmente desse setor. E como é que foi esse início de jornada aí? Legal. Bom, eu sou de Joinville, né? E durante muito tempo, sempre trabalhei com vendas, mas durante muito tempo eu não sabia muito o que eu queria fazer da vida, né? E aí, como todo jovem, quando vai fazer faculdade, faz administração, porque administração é um curso genérico, né? Quem não sabe pra onde vai, não sabe o que tu quer fazer. E aí vai pra DM. E aí foi legal, porque nesse curso, né? Pô, eu fiz muitas coisas, testei muitas coisas, e eu olho muito pro nosso... né, faço esse paralelo com a vida empreendedora, né? Nessa fase inicial, quando tu não sabe ainda qual que é o teu cliente ideal, qual que é a tua solução, o que tu quer fazer, tu tem que testar, né? E testar até encontrar, né, realmente o caminho. E aí, nesse processo, né, de estudo, fiz intercâmbio, depois eu acabei indo para a área de marketing e vendas, e acabei realmente me encontrando nesse caminho, né, de vendas, né, de growth. E aí, fui para a indústria, trabalhei 1 ano na indústria, vi que não era o meu caminho, e aí vi que eu queria, né, empreender. E aí, nesse processo de empreender, cara, tentei de tudo, né, até operar na bolsa de valores, tentei fazer day trade, que é uma coisa assim, tipo, insana. Fiz vários cursos, tá? Aí depois fui para a área de marketing digital, tentei fazer infoproduto, lançamentos e tudo mais. Cara, consumia de tudo de conhecimento que tinha sempre na internet, sempre testando e tentando achar uma forma de ganhar dinheiro, né? Porque o meu foco sempre era o dinheiro, né? O que me motivava era poder ter R$1 milhão na conta, sabe? Assim, tipo, eu tinha uma meta muito clara de ter esse dinheiro. A minha meta inicial era conseguir isso com 30 anos. Errei por pouco, né? Fui conseguir isso aí com 33, 34. Mas não importa. O importante é que eu tinha uma meta muito clara financeira. E aí eu tentei de tudo até que 2 amigos meus me convidaram para esse mercado de tecnologia, esse mundo, né, de startup que eu não conhecia. Na verdade, naquela época, isso foi 2015, mais ou menos, tinha, né, Conta Azul, eu estava começando, assim, aqui em Joinville,
algumas startups, mas era um mercado que ninguém conhecia, o que eles faziam, o que se alimentavam, aonde vivem, onde, né, dormem, enfim. Então, era um mercado ainda muito pouco conhecido para a grande maioria das pessoas e não tinha um ecossistema muito forte, né? A Softville estava começando, a gente nem sabia da existência dela. Um amigo te convidou, mas como que esse teu amigo ficou sabendo? Legal. Né? Ele já era da área? Isso. Na época, bom, quem é de Joinville sabe que existiu a época antes da TataSul, TOTUS ali, e a época depois da TOTUS, né? Enfim. E aí esse meu amigo trabalhou na TOTUS, assim como vários outros ex-founders, né, de startup nasceram e se criaram na TOTUS. E aí justamente esse meu sócio, ele voltou do Vale do Silício, ele ficou lá um tempo, né, pela TOTUS, e ele voltou e falou assim, cara, eu tenho que empreender, eu tenho que montar uma startup, né? Porque lá no Vale do Silício já tinha esse ecossistema muito forte, ele foi, né, inspirado por isso, e ele voltou com essa vontade de empreender. E aí ele, na época, tava só ele e mais o Felipe, né? Que era o Lucas e o Felipe, que estavam com um aplicativo, né? Que não tinha cliente nenhum, mas eles tinham um baita produto. Sabe? Aquela história do cara que faz o produto e depois tenta vender. E aí eles me chamaram assim, pô, Bruno, tu é um cara desenrolado, tu é um cara que sempre trabalhou com vendas. Me ajuda aqui, vamos trabalhar junto, me ajuda a vender esse produto. Só rapidinho, um era da tecnologia, o Felipe, que é o PH que a gente conhece, era do direito. Isso, advogado. E daí você, vendas. Isso. E eu acho que isso é bacana, sabe? Essa diferença, né, que a gente tinha, mas a gente se complementava em várias habilidades. Isso é bem importante. Eu escutei ainda hoje, antes de vir para cá, uma fala do Steve Jobs que fala bem sobre esse poder, né, do time, né? De você montar um time, assim como o Beatles, né, na época lá fez muito sucesso. Quando eles tentaram depois carreira solo, eles não tiveram tanto sucesso quanto eles juntos, né? Então, eu acho que uma das coisas mais importantes, né, de qualquer empreendedor é conseguir montar um time de sócios complementares, com habilidades complementares. E ali a gente tinha, nesses 3, né, jovens empreendedores, a gente não tinha nenhuma experiência, mas a gente tinha habilidades complementares. Então, eu cuidava do comercial e do marketing, o Lucas cuidava da tecnologia, né, do produto, e o Felipe, que era advogado, ele era um cara mais organizado, mais chato assim um pouco, então ele colocava, né, a gente em ordem para não ficar viajando, porque eu e o Lucas, a gente viajava, e aí ele aterrissava a gente e falava assim, ó, galera, beleza, mas vamos lá, né? E aí o que a gente faz primeiro? Enfim, então ele ajudava nessa parte de operações, e aí quando a gente começou a montar time, a gente viu, né, que ele estava, na verdade, cuidando de todo o time, né? Então, o Felipe teve um papel muito importante, e o Lucas também, e eu também, mas eu acho que essa parte dos 3, né, de ser complementares, eu acho que foi o grande segredo para a gente ter sucesso. Show. Ô, Bruno, mas uma coisa que chama atenção, né, que a gente conhece a história de vocês, é que o projeto de vocês nasceu de um evento de base, assim, pra gente aqui no ecossistema de inovação. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho como que foi a experiência de vocês terem participado, né? Como que foi? Acho que vocês já tinham alguma coisa antes. E como que foi depois de ter participado do Startup Weekend? Tá bom. Então, quando eles me chamaram, isso foi em 2015, eu imagino. E a gente ficou um ano tentando, né, empreender sozinho, sem, né, buscar mentores, sem buscar ajuda de ninguém. E a gente não conseguia ter resultado. A gente, né, ficou um ano patinando, até que a gente falou, cara, vamos buscar ajuda, sabe? Eu acho que esse é um momento importante de qualquer empreendedor, de entender a sua incapacidade ou a sua limitação, né? A gente não tinha conhecimento, a gente não tinha muitas coisas, mas a gente era muitas vezes arrogante, né? De achar, não, a gente consegue fazer sozinho, prepotente às vezes, enfim. Então, ali foi o momento que a gente percebeu das nossas incapacidades ou nossa falta de alguma coisa de conhecimento. E a gente foi buscar isso num evento chamado Startup Weekend, que foi criado pela Google, isso lá no Vale do Silício, depois tem no mundo inteiro. A gente pesquisou sobre esse evento e viu que lá poderia ter alguma coisa que a gente iria descobrir que podia fazer diferença no nosso negócio. E aí, na época, esse evento não tinha aqui em Joinville ainda, e a gente foi até Jaraguá e participou do nosso primeiro Startup Weekend, onde mudou totalmente a nossa visão de negócios, né? E aí a gente percebeu o nosso primeiro erro, né? Que era de criar um produto e depois tentar achar um cliente. Achar quem quer. Achar quem quer. Então, mas o mais legal é que ali a gente aprendeu essa metodologia
de startup. Acho que é legal a gente explicar um pouquinho também, né, de como que funciona o Startup Weekend, mas ele é um evento de 3 dias, agora temos aqui em Joinville, né? É um evento de 3 dias, onde qualquer pessoa pode participar. Não precisa ter uma equipe, no caso de você já tinha um projeto e uma equipe, mas não precisa ter. Se a pessoa tem a vontade de empreender e de conhecer um pouquinho sobre a metodologia que é aplicada nas startups, esse é o evento ideal, um evento de 3 dias, onde você valida um problema, uma hipótese de solução, faz venda, né? Tudo isso em 3 dias. É como criar uma startup em 54 horas, basicamente. Na época, algo mais parecido que eu posso trazer para quem é de fora da tecnologia é o tal do Empretec, né? Para quem já fez. Uma imersão. É uma imersão que tu vai realmente em 50... No caso do SW, né? Do Startup Weekend, é um final de semana muito intenso que dormir é opcional, assim, sabe? A galera fica vidrada. Eu lembro que quando eu participei, eu ficava até madrugada lá pensando e tal. Então é realmente muito intenso. Só que tu consegue em 54 horas mudar bastante a tua forma de empreender nesse mercado de tecnologia. E aí, o mais importante para mim, tá? Nem foi, de fato, sair de lá já com uma ideia ou um novo direcionamento, mas sim conhecer as pessoas que eu conheci naquele evento. Eu acho que esse, para mim, foi a virada de chave, porque como a gente estava tão desconectado de tudo, a gente não tinha mentores, que eram pessoas externas à nossa empresa, que não estavam viciadas na nossa operação, pessoas de fora com experiências, olhando para o nosso negócio e dando um direcionamento. Então, esses mentores... fazem as perguntas certas, né, Bruno? Acho que essa é a grande sacada de um evento como esse, aquelas perguntas não óbvias que a gente, empreendedor apaixonado pela ideia, não se faz, né? Sim. E aí vem alguém de fora, tá, isso aqui, pum, soco no estômago. Como eu nunca pensei nisso. E, pô, nessa edição que eu participei, um dos mentores foi o Piero, do Asas, né? Então, a gente conseguiu ter acesso que aula, né? A uma galera muito massa, entendeu? Né? Tanto o Márcio, né? O Márcio Jackson, depois foi nosso investidor anjo. Enfim, então a gente conheceu pessoas nesse evento que mudaram a nossa história. E eu acho que se a pessoa vai para lá com essa visão de que, claro, tu vai aprender uma metodologia, mas tu vai conhecer pessoas que podem fazer muita diferença na tua história, sabe? Então, para mim, o evento, ele é fantástico. Eu recomendo sempre que você vá e viva essa experiência, tá? Ô, Bruno, tu mencionou no início ali essa questão da humildade. Você não falou humildade, mas eu diria assim, a humildade de reconhecer as deficiências, fragilidades e buscar ajuda, né? E o SW foi um dos mecanismos, né? Mas eu queria explorar um pouquinho mais isso aí, porque eu acho que é muito do empreendedor em início de jornada, que tá no gás, empolgado, apaixonado pela ideia, e muito do jovem também, né? Que de repente virou adulto, agora eu sei tudo, Deus me livre alguém falar alguma coisa, né? E quanto tempo se perde, né? Quando a gente até levar umas pancadas na cabeça e daí baixar um pouquinho e reconhecer, né? Explora um pouquinho mais isso aí, porque eu acho que isso sabe, vira o jogo. Eu imagino que agora esse cenário deve ser ainda pior, né? Porque com a IA, a galera vive ali nesse mundo da bolha, né? Tipo, ele com a IA, ele consegue saber tudo, né? Não precisa de ninguém mais. Então, eu acho que isso tá ficando cada vez mais comum das pessoas quererem empreender sozinhos. E aí começa o grande erro, né? Na minha visão, na minha experiência, porque eu sempre tive mentores, pessoas que tanto me ajudaram a identificar onde é que eu estava errando e tentaram me provocar para encontrar uma solução, mas também me conectaram a outras pessoas, né? Então, às vezes a gente estava com uma deficiência na tecnologia, no produto. Cara, eles conheciam alguém que poderia nos ajudar. Então, o mentor tem esse papel, né? De te conectar a outras pessoas também para te ajudar a encontrar mais rápido uma solução. E às vezes, né, tem que ser humilde de saber que tu não sabe tudo ainda e que tu, né, ter esse grupo de mentores pode te ajudar a errar menos, tu vai errar ainda, mas tu vai errar menos, e ir mais rápido, né, pro teu sucesso aí que tu tá buscando. E aí, beleza, participou do SW, arrumaram mentores, aí maravilha, vida fácil, só... Deu tudo certo. Deu tudo certo. Não. O que acontece? o Startup Weekend é um evento de 54 horas, né? E aí acaba domingo. E aí na segunda-feira...
Volta à vida normal. Aí a gente começa o dia e fala assim, cara, o que aconteceu, né? Tipo, foi um final de semana muito intenso. Só que daí na segunda-feira, cada um voltou para sua rotina e a gente olhou assim, cara, e agora? O que a gente faz? A gente, naquela época, né? A gente não tinha ainda muito conhecimento sobre o que estava se criando, né, de ecossistema aqui em Joinville. Então a gente ficou praticamente abandonado, né, durante... Era bem o início. Aliás, nem se falava em ecossistema ainda, né? Então a gente ficou meio que abandonado durante um ano, tá? Assim, abandonado de mentores, né? A gente não manteve contato com todo mundo ali, mas a gente manteve contato com o Márcio Jackson, ele já era conhecido da minha família, enfim, e aí acabou tendo uma proximidade maior comigo e a gente manteve contato. Mas esse contato era assim, uma vez a cada 6 meses. Esse era o contato. Mas já foi pra gente muito massa, sabe? Porque daí quando eu conversei com ele 6 meses depois, ele olhou assim, tá, vocês estão no mesmo lugar ainda, sabe? Tipo, pô, 6 meses... O Márcio não tem meias palavras. O Márcio já deu na... Né? Aliás, né, a gente tem que trazer o Márcio aqui para uma conversa também. Porque o Márcio foi um dos precursores desse movimento. Ele foi. Foi quem trouxe o primeiro startup para Joinville, foi o Márcio. Foi. O Márcio tem uma gratidão muito grande por você, cara. E aí, quando a gente se reuniu com ele, isso foi foi tomar café, né? Tomar um café com ele. E ele olhou assim, tá, vocês estão no mesmo lugar que vocês estavam, tipo, há 6 meses atrás. Não, ele deve ter se desesperado. Cara, ele destruiu, assim, a gente, sabe? Porque a gente ficou 6 meses tentando de novo empreender sozinho, mesmo com o conhecimento, mesmo com tudo que a gente tinha vivido lá, a gente estava cometendo os mesmos erros. E aí, ele olhou, cara, vocês têm que ir para uma incubadora. Vocês estão muito perdidos aí, sozinhos e tudo mais. E aí ele olhou assim, cara, vocês estão com tudo isso aí de sócio, sabe? A gente tava com uma galera de sócio, sabe? Uma galera. Aqueles 8 da equipe do... Sempre. Aí, cara, ele começou em um café, ele destruiu a gente voltou pra casa assim, ó, meu, por que eu fui marcar esse café? Arrependimento. Aí, beleza. Aí a gente processou aquilo e falou assim, não, ele tem razão, cara. Sabe assim, tipo, pô, ele deu umas visões pra gente em meia hora, assim, que foi muito valiosa. E aí, a gente reconstruiu a empresa praticamente, né? Daí desmanchou os sócios, enfim, a gente refez a empresa. E aí a gente foi para, né, conversar de novo com ele e falou, pô, Márcio, agora, né, mudamos e tal. O que tu recomenda a gente fazer? Eu falei, vai para uma incubadora, né? Porque a gente já estava com uma solução. Claro que a gente mudou bastante, tá? Isso eu tô falando, resumindo para vocês. Mas assim, a gente começou com um aplicativo de agenda, depois a gente pivotou isso. E criou depois um sistema de Wi-Fi. Esse sistema de Wi-Fi foi o que mais durou, assim. Só que, mesmo esse sistema de Wi-Fi, a gente pivotou ele várias vezes, né? Então, numa fase inicial do projeto, era de oferecer Wi-Fi livre, de graça, para as pessoas, em troca de um anúncio. A pessoa ia ver uma propaganda, um vídeo ou uma imagem, e ia poder usar essa internet. E a gente ia ficar rico com anúncios, tá? Isso na tabela lá no Excel. No Excel a gente ia ficar milionário. Mas lembrando também que isso era 2016 né? Por aí. 2016. O Samsung, a curva de crescimento. Sempre milhões. Cara, o Excel é maravilhoso, né? Isso. E aí a gente, cara, olha só, a gente conseguiu, tá? Fazer o MVP disso. O nosso MVP foi na faculdade. A gente colocou no bar da Univille. A gente convenceu, né, o pessoal a colocar nosso equipamento lá. E a gente validou que as pessoas iriam usar uma Wi-Fi livre, né, só para poder ter internet. Porque a gente viu, né, uma pesquisa da Telefônica que mais de 50% da população, mais da metade da população, tinha um smartphone, mas não pagava, né, um plano de telefonia, né, um plano de dados. Sim. Então, as pessoas tinham o smartphone, mas não tinha dinheiro às vezes, ou não tinha um plano de dados para poder usar a internet. Então, eles dependiam do Wi-Fi. E aí, quando as pessoas saíam de casa, elas usavam o Wi-Fi, né, dos locais. Só que muitos locais não, né, usavam senha, né, tinha um processo meio chato ali de tu pedir, né, a internet, e muitas vezes nem funcionava também essa internet. E a gente viu que tinha uma oportunidade ali, né, de oferecer uma Wi-Fi em troca de alguma coisa. E aí a gente, na primeira fase, a gente ia ganhar dinheiro com anúncios, e a gente começou a colocar para rodar isso em alguns locais, deixava de graça, né, o equipamento,
e a gente daí vendia aquele espaço para uma empresa que queira anunciar nesse Wi-Fi. E aí a gente colocou na faculdade ali, cara, foi incrível, assim. Tipo, quando a gente sentou, né? Imagina assim, cara, a gente não sabia o que a gente estava fazendo, mas a gente falou assim, não, vamos validar essa ideia. Daí a gente colocou o equipamento e ficou na mesa do bar lá, olhando para as pessoas, só para ver o que ia acontecer, sabe? E aí a gente não falava nada, a gente só colocou uma plaquinha assim de Wi-Fi livre e deixou. E daí a gente ficou observando, aí os alunos, né, chegavam lá para beber a cerveja deles, né? O suco, né? Suco. Porque, né, Café. Na faculdade, ninguém Uma bebe, aguinha vai bem, né? Ninguém aham. bebe. Aí o pessoal, conectava assim, aí falou assim, ô, tem Wi-Fi livre aqui. E aí, cara, um contava pro outro, e a gente falou assim, que cara, alegria. tem um negócio aí, sabe? Tipo, porque é isso. Quando a gente valida uma solução, É o mercado que valida tem, o um mercado problema, tem que- né? Uhum. Tu vê que as pessoas falam pras outras, né, dessa solução. Então, quando o problema é real, rola muita indicação, né? Um conta pro outro, que conta pro outro, porque é uma dor real. As pessoas, de fato, precisavam de Wi-Fi, né? Elas não tinham internet no celular delas, e aí quando tinham Wi-Fi no lugar, uma contava pra outra. Ô, Bruno, e nessa época vocês estavam já na incubadora? Ainda não? Não. Conta como que foi esse processo, assim, de vocês encontrarem esse caminho e se conectarem, assim, com o ecossistema. Porque Tá. vocês fazem isso junto com o nascimento do próprio ecossistema. Nascimento não, mas o fortalecimento, a aqui em Joinville, estruturação, né? Estruturação aqui. Isso. E daí, resumindo então essa parte, né? Isso aí foi a fase de validação, que a gente estava validando o problema, mas a gente não sabia ainda como ganhar dinheiro. Então, durante esse período ali que a gente estava fora, né, da incubadora, a gente tinha uma solução que resolvia uma dor, mas a gente não ganhava dinheiro, né? Então, isso é bem comum também. Tem muita gente que tem uma solução massa, resolve um problema, mas o cara não ganha dinheiro, né? Então, Tu acabou de mencionar os 3 pilares do Jedi ou de qualquer metodologia bacana de desenvolvimento de negócios no modelo startup, né? Você tem que ter uma dor relevante, tem que resolver o problema de alguém. Essa solução tem que funcionar, né, minimamente. E o terceiro pilar, que muita gente falha, e a história do Bruno reforça isso, que é como para de pé, como ganha dinheiro. e aí, quando a gente não aguentava mais colocar nossa energia, nosso tempo, nosso dinheiro nesse projeto, a gente foi de novo falar com o Márcio. Aí o Márcio, pô, vocês estão ainda aí, né? Tipo, aí ele falou, vai para uma incubadora, porque lá tu vai ter uma trilha de conhecimento, onde tu vai receber essa capacitação de várias coisas e principalmente essa questão de como monetizar, como ganhar dinheiro, como encontrar um modelo de negócio sustentável. Sacada essa. E aí, a gente falou, tá, legal, Márcio, mas, pô, a gente já tem aqui um negócio bacana, sabe? Não quer ser nosso investidor? Nosso investidor / mentor, assim, sabe? A gente precisa de você mais perto, né? Não dá pra ter uma reunião contigo uma vez a cada 6 meses. Eu quero poder ter uma reunião contigo toda semana ou todo mês. Aí ele olhou assim, cara, não, sabe? A gente falou, não, eu não quero, não tenho, cara. Tipo, Agenda com ele, né? os moleques, assim, tipo, dele falou, cara, tá, eu vou investir em vocês, não nesse produto, porque quem conhece um pouco o Márcio sabe que a história dele foi com esse sistema de redes, de Wi-Fi e tal. Ele trabalhou muito com o sistema de rede, né? E ele sabia, né, na época, que isso dá muito problema. Trabalhar com redes de Wi-Fi e tal. Algumas contas que vocês não faziam Isso, ainda, né? ele falou assim, cara, manutenção. isso aí vai dar muito problema, sabe? Esse modelo, esse negócio aí vai dar muito problema. Só que eu vou investir nos moleques ali, os guris, eles são bons. Vou investir neles muito mais do que no produto, eu vou investir nos guris. E, só que com uma condição, eu vou investir em vocês desde que vocês estejam na Softville, né, na incubadora. E aí a gente se inscreveu, a gente passou no processo ali de seleção, que foi, pô, acho que primeira vitória é esse, né? Tu conseguir ser aprovado, porque também não é todo mundo que pode ir pra lá, né? Tu tem que ter a Grazi sabe muito bem desse processo de seleção. Uma régua. Tem alguns critérios. Tem critérios. E outra, pra tu se manter lá também tem alguns critérios, né? Pra se manter num... Não dá pra ficar esses 6 meses aí sem evolução, hein? E aí foi a nossa mudança, a nossa primeira mudança na história foi quando a gente foi pra Softville, né? Que aí a gente pegou uma sala e a gente criou esse compromisso de todo dia trabalhar nessa sala, né? Legal. Nós 3, né? Na época a gente era em 3 sócios, mas daí a gente trouxe mais um.
né, que ajudou desde o começo desse nosso projeto, a gente tinha esse compromisso, porque cada um tinha seu emprego ainda. Nessa época a gente não ganhava, né, dinheiro com a startup, então cada um tinha um emprego que pagava as suas contas, mas no tempo livre a gente sempre dedicava um tempo para esse projeto. E eu, né, como eu trabalhava com meu pai na época, eu combinei com meu pai de ter uma agenda bem flexível para poder visitar cliente. Então, eu que fazia essa prospecção, eu ia até os clientes, fazia a instalação do equipamento, suporte, tudo assim. Então, eu era o Severino do o Severino, time. isso, faz tudo A dedicação ali, né? maior do time era tua no Isso, início. mais operacional, assim, no caso de conversar com os clientes por causa da minha agenda, né? Eu era mais disponível, enquanto o Lucas estava ainda na empresa dele, na empresa lá que ele trabalhava. Não vou falar que ele estava na TOTS, né? Porque senão o pessoal vai dizer, pô, tava na TOTS e estava empreendendo aqui. É que assim, ó, os mais jovens falam TOTS, os mais antigos falam DataSul. Mas a lógica é a mesma. Mas é bem comum, né? Quando tu vai começar a empreender, tu ainda tá no teu negócio para poder pagar tuas contas e tentar começar uma empresa em paralelo. No teu tempo livre, final de semana, à noite, enfim. Então, a gente começou assim, até que a gente conseguiu alcançar um volume X de clientes, de faturamento, que daí eles decidiram sair da empresa, né? O Lucas foi o primeiro a ficar full time, e depois de mais um tempo, o PH também saiu do escritório que ele trabalhava. Imagina, isso eu acho que é uma decisão bem importante, né, na história, que é tu realmente chutar e fazer um all-in, né? Eu não conheço um empreendedor de sucesso que em algum momento não teve que dar o all-in ali e ir pro racha. Tem um monte de gente que quebra a cara, fato, mas você não vai... Eu acho que não vão encontrar alguém de sucesso que não mergulhou. Até porque, como que você espera que alguém, né, um investidor, invista no seu projeto, no seu negócio, se cliente, nem né? você não investiu ainda, né? Então, essa é uma virada de chave bem importante mesmo. O Márcio até, na época... Não estamos recomendando a ninguém. Não é para largarem os empregos, né? Não, mas Mas é um em algum momento tem que pensar nisso. O Márcio fez uma provocação na época lá pra gente, do tipo assim, tá, vocês estão buscando dinheiro, né? Vocês querem investimento. Mas vocês já venderam o carro de vocês? E aí, quando ele começa a provocar, tipo assim, cara, e aí, mas e tu? Quanto que tu já investiu? Quanto que tu já sacrificou pro teu negócio? O quanto que tu realmente está 100% dedicado para esse negócio. E para daí sim falar assim, cara, vou buscar capital, né, externo. E aí o investidor vai olhar assim, não, esse empreendedor aqui, esse cara tá realmente 100% dedicado para isso, vou investir, vou ajudar ele, né? Enfim, então eu acho que isso é importante. Mas dali, quando a gente decidiu ficar full time mesmo, foi quando a gente teve um outro crescimento, tanto como sócios, né, como empreendedores, mas também no nosso negócio. E aí, dando agora um paralelo, né, sobre essa questão do ecossistema. Nessa época, a gente estava na incubadora, né? Então, tinha, né, o programa da incubadora e a gente também participou de um programa chamado Joinville Startup, que o Márcio puxou isso, que é basicamente o Startup SC. É isso aí. Foi a primeira versão do Startup SC. Foi a primeira versão, cara, que mudou o nosso jogo total, assim. Baita programa. Então, hoje, né, esse programa se chama Startup SC. Para quem tá, né, empreendendo, cara, recomendo muito, porque daí tu vai realmente ter uma trilha de conhecimento com mentores muito, muito bons, com experiência, com resultado, enfim, é fantástico. É o MBA do empreendedor. Pesquisa aí depois, cara, coloca isso. É referência no Brasil nesse programa, inclusive. Então, pô, né, isso roda já, né, no estado inteiro, né, o Sebrae tem um papel fundamental nesse programa. Então, realmente é um case e vale, né, já que a gente está aqui, né, nesse ecossistema de Santa Catarina, vale muito vocês se dedicarem para participar disso. Tá? Bom, e aí a gente estava com um sistema de Wi-Fi, que daí agora já não era mais ganhar dinheiro com anúncios, a gente viu que isso não dava dinheiro, e a gente mudou a ideia para criar um sistema de Wi-Fi que gerasse cadastro para esse estabelecimento poder fazer um relacionamento com o cliente. Então, era como se fosse um CRM pelo Wi-Fi, né? Depois a gente entendeu que os bares, restaurantes, né, que eram os nossos clientes, eles não tinham um CRM
Eles não sabiam quem eram os clientes que frequentavam o estabelecimento e muito menos tinham um controle de frequência desses clientes. Então, o que a gente fez? A lógica é boa, né? A lógica é boa. Ô, Bruno, cara, eu vou ter que te pedir para acelerar um pouquinho, porque é o seguinte, como eu conheço tua história, Grazi, também, e a gente sabe das inúmeras tretas que vocês passaram, uma montanha-russa, né? Mas eu gostaria de explorar pouco depois a parte dessa questão do ecossistema, o exit de vocês, as outras etapas. Então, entraram com outro produto, aí veio a pandemia, deu ruim pra caramba. Foi. E aí, pós-pandemia? Tá. Então, quando a gente mudou tudo isso, né? A gente acertou o modelo de negócio, chegou a ter 1.000 clientes no Brasil inteiro. Então, esse modelo de CRM, né, via Wi-Fi, funcionou. Só que nossos clientes eram bares, restaurantes, shoppings, tudo negócio físico. A gente falou assim, cara, não tem como dar errado, né? O negócio, porra, tá indo muito bem. A gente... Mercado gigantesco. Não, e aí veio a pandemia. Nessa época, a gente tava já com umas quase 20 pessoas na equipe. E aí, de repente, do dia pra noite, negócios fecham tudo, lockdown. Os nossos clientes ligaram cancelando, porque ninguém sabia o que ia acontecer. E a nossa receita caiu 80% em menos de 2 meses. O nosso caixa, que toda startup naquela fase não dava lucro, isso era bem comum, de startup não dá lucro. E tudo que entra reinveste. E aí tudo não que, faz caixa, enfim, não consegue gerar caixa. O nosso caixa era para 6 meses, virou 1 mês e meio. Uau. Porque a receita caiu muito e a gente falou assim, cara, eu tenho dinheiro em caixa para pagar o próximo salário das pessoas e acabou. E aí, nessa época, a gente sentou para conversar. O que a gente ia fazer? Fechar a empresa ou tentar fazer um empréstimo, buscar mais investimento, enfim. Então, a gente decidiu criar novos produtos, fazer um empréstimo, fazer também mais captação de investimento com investidores e não desistir. Mas foi uma decisão muito difícil naquela época. É difícil, talvez, trazer isso em palavras, mas... eu, por exemplo, cheguei a falar que eu ia sair da empresa. Falei, não, eu não aguento essa pressão. Isso aqui, eu tava ficando doente mesmo. E os meus sócios me seguraram, cara. Então, acho que isso é legal falar. A importância, né? A importância que é, primeiro, essa questão emocional, dos founders, principalmente, né? Porque, cara, a gente tem altos e baixos nessa história de empreender. Não é só flores. A gente, às vezes, só conta aqui as histórias boas. Mas ali foi um momento onde eu experimentei o pior momento da minha vida, assim, sabe? Emocional. E as coisas não são rápidas, né, cara? Não. O tempo vai passando, os boletins vão chegando. Cara, eu tava com 30 anos naquela época. Aquela minha meta de conseguir R$1 milhão, eu vi que eu ia ficar com uma dívida. Se eu continuasse ali, eu ia ficar com uma dívida. Enfim, então eu falei, não, eu não aguento mais. E aí meus sócios falaram pra mim, cara, dá mais 6 meses pra gente, pra esse projeto. E se não der certo, beleza. Aí então, vocês mesmos colocaram esse prazo. 6 meses para o negócio virar ou não. É isso. E aí eu... E o time? E o time tava lá ainda. Uhum. Só que eu não tava mais aguentando, né? Eu, Bruno. E aí os meus sócios me seguraram. Então isso que eu acho legal, assim, quando tu vai montar uma sociedade... cara, é que nem... Eu não sou casado ainda, mas eu imagino, cara, que é que nem casamento. Vai ter momentos bons, mas momentos difíceis também. E aí um tem que segurar o outro, né? E é ali onde tu vê realmente o poder, né, de uma sociedade, de bons sócios, é na hora difícil mesmo, não é na hora boa. Na hora boa todo mundo tá comemorando, estourando champanhe, mas quando o negócio pega, é que tu realmente percebe, né, quem são os teus sócios. E ali eles me seguraram, e aí a gente fez esse, né, empréstimo, captação, enfim, e criou 2 novos produtos para criar uma nova receita no momento onde o nosso sistema de Wi-Fi estava zerado. Ninguém estava, né, usando por causa da pandemia. Mas depois que passasse esse momento da pandemia, a gente sabia que os clientes iam voltar. Então a gente criou 2 produtos que na nossa cabeça poderiam nos ajudar. A gente fez uma pesquisa de mercado, né, antes de lançar esses produtos. A gente pesquisou para a nossa base de clientes e para a nossa base de parceiros. Né, que a gente, naquela época, né, com mais de 1.000 clientes e parceiros, né, que eram técnicos de informática, a gente já tinha uma base legal de confiança, né, de pessoas que confiavam no nosso trabalho, e a gente pesquisou qual o produto que eles estavam precisando para poder fazer dinheiro rápido. E aí a gente saiu com 2 ideias, 2 teses, né, que era
um sistema bem para técnicos de informática, que era para gerenciar roteadores de Wi-Fi, e um outro que era um sistema de automação no WhatsApp, para criar chatbot, disparos em massa. Por quê? Na pandemia, todo mundo foi para o WhatsApp. O mercado mudou, né? Mudou. As demandas mudaram, né? Não dispensa falar que o mundo mudou. Mas vocês tiveram a capacidade de observar essa mudança e enxergar os novos nichos, né? Acho que esse é o grande lance. E aí, ok, já cresceu, escolheram um dos pontos ali. A gente desenvolveu os 2 produtos, tá? A gente dividiu o time em 2 e começou a desenvolver o produto. Só que em pouco tempo, esse sistema de WhatsApp começou a faturar, a gente conseguiu clientes muito rápido e a gente começou a ver aquela coisa que eu lembrei lá no início do Wi-Fi, que era um indicar para o outro. Um cliente indicava para o outro, a gente começou a receber um monte de indicação e a gente falou assim, cara, tem um negócio muito grande aqui. E a gente, em pouco tempo, decidiu dedicar 100% dos nossos esforços no WhatsApp, né? E aí a gente focou num produto que explodiu, né? A gente vendeu a empresa em menos de 2 anos de produto. Esse produto, ele realmente teve uma ascensão muito rápida, a ponto de a gente olhar assim, cara, é só questão de tempo para a gente vender essa empresa. E aí a gente recebeu uma oferta, quando a gente estava com 1 ano, mais ou menos assim, de empresa, a gente recebeu a primeira oferta, que era de um cliente nosso que queria comprar a gente, mas a gente não conseguiu casar os valores, né, que ele queria pagar e tal, e também a cultura da empresa. E aí, mais pra frente, depois a gente conheceu o pessoal da CRM Bônus e vendeu aí por 18 milhões. Grazi, a gente, no mundo das startups, especialmente no perfil de investimento anjo, tem uma frase muito conhecida que é assim, ó, o investidor anjo experiente, ele investe no jockey, não no cavalo, né? Que é exatamente o que o Márcio fez com vocês, né? Ele não investiu na ideia, ele investiu nas pessoas porque ele entendeu que vocês tinham esse perfil de, cara, eu quero fazer algo relevante e eu vou fazer, não importa o que aconteça, vou fazer. Ele investiu em vocês. E essa jornada mostra muito isso, né? Porque vocês, cara, trocaram de produto várias vezes, deu errado, tentou outra coisa, deu errado, até que acharam um nicho e ok, vamos aqui. Então, acho que essa é uma dica importante, né? É muito mais o empreendedor, né, do que necessariamente a ideia, né? Eu preciso achar uma ideia maravilhosa. Não, você precisa se tornar um empreendedor raiz, a ideia uma hora vai aparecer, né? Tudo que uma startup tem no início é um empreendedor. Então, assim, ó, até no programa de incubação ou de pré-incubação, né? Aproveitando aqui, usando o Javazinho já, né? Então, se você tem uma ideia, quer busca, né? O ecossistema, os programas que a gente tem. E no momento inicial, tudo que é mais valioso para aquele projeto, para aquela, é o time, são as pessoas. Ideias a gente pivota, pode ver, né? Quantas vezes vocês pivotaram, mudaram, até anos depois encontrar o produto certo. Então, né, deixar o recado aqui para as pessoas que não se apeguem tanto à ideia, né? Foquem em treinar as habilidades empreendedoras. Sim, desenvolver, né, como empreendedor. Deu para ver assim claramente. Quando a gente lançou esse produto, né, do WhatsApp, como a gente já teve essa experiência passada, né, de aprendizado, a gente errou muito menos. A gente conseguiu ter um resultado muito rápido por conta disso. A gente já era empreendedores experientes, né, vamos dizer assim, nessa trilha de empreendedorismo de startup. E eu acho que um ponto também legal de destacar é que o investidor também olha muito bem isso, né? Sim. Cara, quantas vezes já quebrou, né? Tipo, tem gente que fala assim, tem vergonha de falar que já quebrou, que já teve algum insucesso. Isso você aprende, né? Isso é aprendizado, né? Mostra a tua resiliência, a tua capacidade também de aprender. Claro que não é legal tu ficar errando sempre o mesmo erro, né? Então, a gente sempre erra erros, né, diferentes, mas a gente aprende com isso. E esse processo pra gente foi bem importante, porque quando a gente lançou esse produto, né, de WhatsApp, e a gente acertou muito, né, esse produto, a gente foi atrás daí de investimento, de novo, né, porque a gente já estava daí sem caixa. Na época também a gente participou de um programa de aceleração, né, que também foi importante pra gente, com a UOL, a aceleradora. E depois, nessa fase do WhatsApp, a gente falou assim, tá, agora que a gente acertou de novo o produto, né, vamos acelerar. E a gente foi atrás do Join VC, na época junto com Raja Valley e Bossa Nova. Isso. E a gente captou, né, mais uma grana, né, até o Sebrae também entrou junto nesse investimento. E aí a gente acelerou, mas acelerou assim rápido, né? Ô Bruno, um outro ponto que eu acho que deve ter feito a diferença para vocês
nessa parte de investimento, que é mais do que o dinheiro pelo dinheiro, é o que a gente chama muito de smart money, né? Qual é o capital intelectual que vem junto com esse dinheiro? Então, né, sem puxar o saco do Márcio aqui, já citamos ele várias vezes, né? Mas quando tu pegou grana do Márcio como investidor anjo, foi muito mais do que o dinheiro, foi todo o conhecimento, conexões, abertura de mercado que o Márcio trouxe junto, né? Então, como é que tu enxerga isso aí? A gente teve 4 investidores anjos, né? O Márcio foi o primeiro, que foi importante para nos ajudar nessa fase inicial. Teve um segundo também, cara, que não tem como não falar dele, que é o Máximo. Esse italiano carioca, assim, ele é fantástico, tá? Ele é um italiano que já vendeu uma startup de Wi-Fi lá na Itália e veio para o Brasil e conheceu a gente. Então, ele foi nosso mentor que já tinha resultado nesse mercado de Wi-Fi. Na época, quando ele conheceu a gente, ele ajudou a gente nesse sistema de Wi-Fi e depois ele ajudou muito a gente no sistema de WhatsApp, porque aí ele foi trabalhar na Vtex e aí a gente conseguiu fazer muita parceria com a Vtex na época que a gente estava com a Bicom de WhatsApp. Então, assim, os mentores, esses investidores, né, tanto anjo como aceleradora, incubadora, todo esse ecossistema ajuda muito em conexões, né, para cliente, para parceiros, para conseguir, às vezes, né, contratar pessoas também. Então, recomendo muito que você tenha uma estratégia no teu cap table, né, na tua empresa, de trazer investidores e também, né, aceleradoras, incubadoras, o que precisar ali para te acelerar. Show. Ô, Bruno, então agora, queria também que tu contasse um pouquinho, né, pra gente já, né, encerrar nosso bate-papo. Tá muito bom, mas, né... Cara, tem que vir de novo. Eu acho que precisa de uma parte 2. Mas queria que tu contasse um pouquinho. Ou depois, a gente tá chegando bem nessa parte, né? Tá bom. Então, a Bicom, ela foi vendida, né? Vocês receberam vários aportes de investimento, depois encontraram efetivamente um comprador. E daí, como que foi essa parte, assim, que é o pós, né? Que, né, a gente chama de exit, é o ápice, assim, para os empreendedores. Mas contar um pouquinho também dessa parte de como que foi. Tá. Eu acho que é legal, bem rápido, reforçar que quando a gente vendeu a empresa... Esse comprador, ele queria o nosso produto, né? Ele gostou do nosso produto, para ele não importava a nossa base de clientes, nada, faturamento. Para ele o mais importante era o produto, porque ele ia pegar esse produto e vender para a base de clientes dele e fazer muito dinheiro, né? Então, né, cada exit é diferente. Isso, né? nem sempre é assim. Nem sempre vai ser assim. Às vezes o cara vai comprar a tua base de cliente, vai comprar base de clientes. Isso. Então, para o nosso negócio, a gente vendeu o produto, mas ele também queria os empreendedores. Ele falou assim, pô, eu quero vocês junto comigo. Então, para quê? Para empreender junto comigo. Para ter esse conhecimento de vocês, esse know-how de vocês no WhatsApp, mas olhando para o nosso mercado aqui, que era o varejo, né? E aí a gente fez um acordo onde a gente ia ficar pelo menos 2 anos com ele, na operação dele, ajudando lá a empreender ou a criar negócios junto com ele, tá? Então, a gente foi para São Paulo, eu e meu sócio, a gente foi para São Paulo, e nosso time ficou aqui em Joinville, tanto que a gente até montou um escritório da CRM Bônus aqui em Joinville, e nisso, o primeiro ano, né, de empresa, né, de M&A, a gente ficou cuidando do nosso produto, e aí no segundo ano a gente meio que desmanchou, e cada um foi cuidar de uma parte lá da operação da CRM. Eu fiquei à frente da área de parcerias, o Lucas cuidou de produto, enfim, então a gente foi meio que absorvido ali pela estrutura da CRM Bônus. E aí também foi muito bacana, porque a gente aprende muito quando vai para uma empresa grande, trabalhar numa empresa grande, só que a gente também perde a nossa cultura, né? Então a gente teve que se adaptar nesse processo. E é muito difícil, né? Para quem é empreendedor, às vezes se adaptar é um choque cultural muito grande, né? A Grazi sabe muito bem, né? Acompanhou de perto ali com o teu marido, né? Como é que é esse pós-exit. Porque já não é mais a tua empresa, já não é mais o teu jeito de trabalhar, a tua cultura se perde. Então, né... Deve dar uma dorzinha aí de desapego, né? O coração aperta. É o nosso filho. Então, assim, foi muito bom, a gente aprendeu muito, mas chegou um momento que não fez mais sentido, nem para mim, nem para meus sócios, e a gente saiu da CRM Bônus. O Lucas e o PH já estão empreendendo, né? Porque eles adoram, né? E têm essa ambição, né? De empreendedor. E eu decidi dar um tempo para mim, um break, né? Quase que um período sabático. Só que é um período sabático que eu tô dando mentorias, consultorias, então eu não paro, né? Não consigo ficar parado, mas eu tô podendo ajudar outros empreendedores a ter esse sucesso, esse crescimento. Então, fica a dica aí, hein? Quem estiver precisando aí de um mentor, temos um mentor
no pedaço. Então foi isso, né? Então a história da B com isso, várias pivotagens, né? Uma montanha-russa de emoções. Mas no fim, deu tudo certo, né? A empresa foi vendida, vocês cumpriram o período, né? Geralmente é um período de contrato acertado até com o comprador. Foi legal, uma nova experiência também, eu acho que isso conta bastante também. E agora, então, estamos aí com um mentor na área. É isso aí, contem né? comigo. Se tu quiser falar um pouquinho mais aí sobre... acho que podia deixar um recado final, Bruno, assim, com a tua experiência, né? A gente tem discutido muito dentro do ecossistema de como furar a bolha, né? De como trazer pessoas que não estão aqui no nosso dia a dia, né? A gente está sempre... Acaba que a gente fica evangelizando para os convertidos, então, mas como trazer gente de fora... as pessoas, Isso, né? empreendedor que está super afim de fazer algo, mas que não está conectado a esse ecossistema, né? Então, uma mensagem de encerramento aí. O que eu sempre falo para quem me procura, né? Preciso de ajuda e tal, preciso de mentores. A resposta está aqui, né? A gente falou mais de meia hora sobre você se conectar a um ecossistema. Joinville hoje tem um ecossistema muito forte, mas Santa Catarina também tem um ecossistema muito forte. Então, não sei qual a tua cidade, mas procura se conectar a esse ecossistema que está sendo criado aí. E outra, né? Se não tem muitos programas hoje online, né? Que você consegue se conectar e ter uma trilha de conhecimento, buscar mentores para te acompanhar nessa jornada. Para a gente foi importante, para mim foi importante, né? E eu acho que esse é o maior ensinamento de você ter essa humildade de buscar um conhecimento, né? Através de outras pessoas. Show de bola. Muito legal, muito legal. Cara, muito obrigado, Grazi também, né, pela nossa estreia aí como co-host. História inspiradora, Bruno. Obrigado por estar conosco, né? Tu poderia estar em qualquer ilha aí pescando, mas tu decidiu aproveitando, né? Ficar no ecossistema e dar esse give back aí para a galera, ajudar outros empreendedores, isso é espetacular. Uma curiosidade, o Jedi, que é um programa super conhecido aqui em Joinville, ele foi criado originalmente a várias mãos, né? À época estávamos na secretaria, a gente consultou vários empreendedores para desenhar a primeira trilha que a gente chamou de Jedi, e o Bruno foi um dos caras que ajudou muito a criar o Jedi também. Então, gente, encerramos aqui mais um episódio, né? Espetacular, uma história inspiradora, raiz, cozinha aberta, né? Fazendo as perguntas aí. E nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço. Até mais. Valeu.